Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. E aí, peixeiros, tudo certo? Na paz? Felizes? Contentes? Será que agora vai? Santos e W Torre assinaram o contrato nesta quarta-feira, dia 27/9/2023, o memorando de intenções para a construção da nova Vila Belmiro. Já saiu até fotinho aí, né? O pessoal da W Torre com o presidente Rueda, já saiu em todos os portais. Parece que agora a coisa vai começar a andar, né? E é um projeto que não é de agora, é um projeto que já tem mais de 3 anos aí, né? Desde o Pérez. Quem trouxe essa ideia foi José Carlos Pérez. Pérez que trouxe a parceria Santos e W Torre lá em 2019, quem se lembra? Que ele trouxe a maquete, retrofit, não sei o quê. Aí o negócio foi andando. Enfim, demorou demais, né? Demorou demais. Mas, antes tarde do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, vamos segurar a onda, sem muito oba-oba, tudo bem, é felicidade, vou ficar feliz, eu quero muito que isso aconteça. Eu sou uma das pessoas que mais briga aqui por o Santos ter uma estrutura melhor, um estádio novo, um CT decente para os profissionais, um CT decente para a base, né? Que foi adiado a votação ontem no Conselho Deliberativo. Tudo bem, né? O Rueda também tá aí jogando trouxe o projeto nos 45 do segundo tempo e tá pedindo para os caras votar. Eu sou a favor que tem que aprovar o novo projeto, mas com calma, né? Acelerou demais, deixou para a última hora e adiaram. Vai ficar pro ano que vem agora, infelizmente. Bom, gente, vamos conversar, vamos bater esse papo, sabe, sobre Santos e W Torre. Vamos conversar. Muitos torcedores aí tá falando que deveria ser em São Paulo, na capital, o estádio. Eu vou trazer minha opinião aqui. Também minha opinião com fatos, tá? A gente tem que discutir a realidade. Ficar de suposições, só suposições, também não é o caminho certo. Temos que falar a realidade, tá bom? Para você que tá chegando aqui no Papo de Santos, aqui é um canal opinativo, tudo que envolve o Santos, contratação, dia de jogo, assuntos como esse, arena, qualquer assunto eu tô trazendo aqui pra gente debater, conversar, bater um papo, tá bom? Então se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Entrou aqui no vídeo, comenta aí o que você acha sobre o assunto desse vídeo. Comenta aí que eu te responderei lá nos comentários, tá bom? E vamos bater esse papo. Vamos lá, vamos falar da notícia que saiu hoje. Santos e W Torre assina contrato por nova Vila Belmiro. Perdão, gente, que eu tô... Garganta ruim, tava resfriado essa semana, então de vez em quando eu vou dar uma tossida aqui no vídeo. Assinou o memorando, né? O memorando de entendimento, né? Vamos lá, vamos passar aqui. Teve uma modelação, né? Foi trocado aí, né? O projeto. A cobertura será um outro tipo de cobertura. O primeiro projeto do Luiz Volpato era uma cobertura mais fechada, né? Com o anel que fica circulando ali o telão, né? Muito bacana. Porém, vai ser agora mais estendido, né? A cobertura ela foi mais estendida, fica mais aberto, né? Algumas adequações do projeto fizeram com que tivesse uma economia de 100 milhões de reais. Então, barateou um pouco mais para fazer o projeto. Só que aí o que acontece? Precisa captar o dinheiro primeiro. Enquanto do capital os 200 milhões para iniciar a obra, não vai começar agora. Entendeu? Primeiro se capta os 200 milhões, que é com vendas de cadeira, camarote. Pelo que eu andei analisando, pelo que eu andei vendo aqui, parece que cada cadeira custará em média de 50 mil reais uma cadeira ali na nova vila. Então não é da noite para o dia. Então tem um tempo, tá? Vai ter um tempinho aí. A nova vila, a nova Casa do Santos terá capacidade para 30.108 lugares e será dividido em 4 setores. Arquibancada geral, né, para nós torcedores da geral, deck premium, camarote e arquibancada superior, que é a parte de cima. Então vamos colocar aí
desses 30 mil, uns 18 mil vai ser povão. Vai ser povão. Que é a parte de baixo. Torcida jovem, sangue jovem, a galera. Uns 18 mil bagaçando pra cima do adversário. Caldeirão, 30 mil ali, meu irmão. Você é louco. Você é louco. Vai ser top. Sabe? Vai ser top. E a parte de cima, que é deck prêmio, camarote, arquibancada superior, vai ficar pros caras da cativa, pros caras que tem grana, entendeu? Que vai pagar as cadeiras. E pelo que eu andei vendo também, esses 17 mil, 18 mil aí, vai ficar em pé, viu, gente? Não vai ficar sentadinho, não. Pra caber esses 30 mil aí, vai ter que colocar a galera em pé, viu? Vai ficar em pé, vai ficar sentado, não. Vai ser geral de verdade. Vai assistir o jogo de pé. Vai pensando que vai ter tanto esse conforto, que não vai ter tanto conforto, não. Vai ser uma baita de uma estrutura que vai colocar muito mais gente dentro do estádio do Santos, naquela vila, né? Mas que vai ser um marco divisório para o Santos arrecadar mais, né? Porque para mim, gente, no mínimo, o Santos tem que arrecadar, no mínimo, por jogo, no novo estádio, no mínimo, uns 2 milhões de renda. No mínimo. 1 milhão e 500 a 2 milhões de renda por jogo. Não vai achando que o ingresso vai ser barato, que não vai ser barato o ingresso não, viu? Vai ser, o mais barato deve ser uns 100, 120 pau. O mais barato. Se você quer ver o Santos forte, com dinheiro, com estrutura, contratando bons jogadores, vai ter que bancar, mano. O futebol hoje, ele é caro. O futebol hoje, ele é caro, né? Então, não vai ser tanta moleza assim pro torcedor também não. Mas, ao mesmo tempo, tem que dar um pouco de moleza, porque o torcedor do Santos, grande maioria é povão, quebrada. Povão, mano. Quem torce pro Santos é povão, velho. Você entendeu? Então tem que dar essa moral pro povão. Entendeu? É o que eu penso. A nova Vila Belmiro será construída numa área de 71 mil metros quadrados, com 27 lojas internas dentro do estádio e 36 lojas externas e estacionamento para 576 veículos. No primeiro projeto seria 900 veículos, caiu para 576, você viu que já diminuiu. Então assim, gente, a Vila Belmiro a nova vila vai ser um atrativo para muitas pessoas. Hoje você vai na vila, não tem nada. Você chega na vila só para assistir o jogo e ir embora. Comer um churrasquinho de gato ali na esquina e rua. Agora a nova vila não, vai ser um ponto turístico da cidade. Você vai pro jogo, você vai, não almocei em casa, vou almoçar na vila, tem um restaurante lá na vila, vou chegar mais cedo, o jogo é às 4 da tarde, vou chegar umas 11, vou almoçar na vila, vou dar um rolê por lá por dentro do estádio, vai ser um entretenimento. Sabe? Você vai ter o que fazer agora dentro da nova Vila Belmiro. Porque vai ter loja pra caramba, vai ser um baita do atrativo. E, cara, tô torcendo demais para que esse projeto saia. Já era para ter saído isso antes, né? Já era para ter saído isso antes. Mas antes tarde do que nunca. E primeiro tem que arrecadar os 200 milhões e parece que os outros 200 milhões é a W Torre que vai botar o dinheiro, mas primeiro o Santos tem que arrecadar. E quem vai ajudar somos nós torcedores. Os torcedores que vai ter que ajudar a contribuir para fazer o estádio. Poderia até abrir uma vaquinha aí, quiser abrir uma vaquinha para qualquer valor, para acelerar o processo. Hein, Santos? Por que não abre uma vaquinha aí? Os torcedores, cada um doa o que pode. R$1, R$5, R$10, R$20, para ajudar a avançar no projeto. Por mim, o Santos que teria que bancar esse estádio aí. Os 400 milhões. O Santos que teria que ir lá e... sem deixar na mão de W Torre. Sabe? Deixar só para construção. Eles construírem, mas a administração ser do Santos. Porque vai mudar o nome do estádio. Qual vai ser o name rights do estádio? Né? Mas eu acho que mesmo a nova vila com um novo nome, não vai sair das nossas palavras falar vila. A gente vai falar vila até o fim desse mundo. Vamos para vila, Vila Nova, Nova Vila. A gente vai falar vila para sempre. O nome vila não vai sair da boca do torcedor, né? Bom, gente, muitos torcedores estão falando que esse estádio poderia ser em São Paulo, na grande São Paulo, na capital, porque lá tem muito mais torcedores do que na Baixada. Cara,
De fato, isso é uma verdade. Grande parte dos torcedores do Santos estão na capital. Muito mais torcedores tem lá, de fato. Mas a gente tem que analisar a realidade. Primeira coisa é a realidade. Qual que foi a realidade do Santos? O Santos é um clube novo ou é um clube velho? Responde aí. O Santos é um clube velho, não é um clube velho? O Santos é de 1912. Um clube centenário, certo? O Santos, os seus anos de ouro, foi na década de 60, 70. 80 começou a diminuir. Mas nas décadas de 60, 70 e 80, o Santos jogava muito em São Paulo. Arrecadava muito dinheiro com o seu torcedor. O Morumbi, para mais de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, 120 mil santistas no Morumbi. Pacaembu, teve a despedida do Pelé no Pacaembu, lotou, tinha torcedores em cima das marquises, né? Só que uma coisa eu quero falar para você, torcedor do Santos, de São Paulo. O que o Santos fez naquela época? Por que o Santos naquela época não comprou um terreno em São Paulo e construiu o seu estádio em São Paulo? Por que não foi feito isso lá atrás, quando o Santos tinha força em São Paulo, quando brigava de igual para igual com a torcida do Corinthians, com a torcida do São Paulo, com a torcida do Palmeiras? O Santos dividia o Morumbi com a torcida do Corinthians. O Santos era uma das maiores torcidas do Brasil na década de 60 e 70, gente. Por que naquela época não foi comprado um terreno em São Paulo? Agora é tarde. Agora é tarde. O Santos não tem condições e outra, não tem área hoje em São Paulo que faça o Santos ter condições de comprar. Você entendeu? O Santos não tem condições de comprar uma área em São Paulo hoje. É muito caro. O que sobrou para o Santos? Essa é a verdade. O que sobrou para o Santos? O que sobrou para o Santos, gente, foi o terreno da Vila Belmiro. Foi o terreno da Vila Belmiro que sobrou. E os CTs da base e dos profissionais. O Santos não cresceu de patrimônio no seu passado recente. O Santos não investiu em patrimônio em São Paulo em lugar nenhum. O Santos ficou para trás. Então a única coisa que sobrou foi o terreno da Vila Belmiro. E infelizmente é lá que tem que ser feito, porque é o único terreno que o Santos tem disponível hoje para fazer seu estádio. Por mim, o Santos é de Santos. O Santos foi nascido e criado em Santos. Mas ele foi para São Paulo porque em São Paulo sempre foi grande maioria. Grande parte das pessoas moram em São Paulo. Mas o Santos é de Santos. Mas para mim, poderia ter um estádio em São Paulo tranquilo. Eu não ligaria de ter um estádio em São Paulo. Para mim, tudo bem em ter. Qualquer lugar, São Paulo, ABC, Cubatão, que fosse de fácil acesso para qualquer um dos torcedores, tanto para os que moram na Baixada, tanto para os que moram em São Paulo. Mas a realidade do Santos hoje é o terreno da Vila Belmiro, gente. Só lá que dá para fazer um estádio. É só lá, não tem outro lugar. Até tem outros lugares. Da Baixada, por exemplo. Aqui tem lugares. Aqui na Praia Grande, por exemplo, tem. Mas não vai ser feito. Né? Em Cubatão também tem. Mas em São Paulo é quase que inviável ter. O Santos era para ter tido um terreno grande em São Paulo na década passada, quando o Santos estava na crista da onda. Quando o Santos mandava no futebol brasileiro. E naquela época não correu atrás disso. Então, a única coisa que temos hoje é o terreno da Vila e lá vai ser feito o estádio. E, cara, na boa, 30 mil tá de bom tamanho. Vai botar gente pra caramba. É a casa do Santos. Vai fazer um caldeirão. Vai ser maravilhoso. O Santos pode alavancar as suas arrecadações para, no mínimo, como eu disse, para pelo menos 2 milhões por jogo na Vila. Faz essa conta no ano. No ano. Ah, e outra coisa. Com a nova Vila Belmiro, o Santos tem que mandar um jogo todo mês em São Paulo. Se eu fosse presidente do Santos, seria regra no meu mandato todo mês ter um jogo em São Paulo. Todo mês tem um jogo em São Paulo. Aqui a gente manda trio de ferro, é na Vila Belmiro. Trio de ferro é na Vila Belmiro, filho.
São Paulo, Corinthians, Palmeiras, vai ser na Vila. Flamengo, na Vila. Em São Paulo a gente manda jogos contra Vasco, entendeu? Contra Atlético Mineiro, contra Cruzeiro, entendeu? Até dá pra mandar um jogo em São Paulo também, Santos e Flamengo, São Paulo, no Morumbi, bota 60 mil pessoas lá. Pra mim, a diretoria do Santos tem que fazer algo pelo torcedor de São Paulo. Porque o torcedor de São Paulo é muito importante pro clube. Então, pra mim, todo mês tem que ter um jogo em São Paulo. Com a Nova Vila tem que ter todo mês um jogo em São Paulo. Pra ir lá e prestigiar o torcedor de São Paulo. Mas ao mesmo tempo, gente, não é longe para quem mora na capital. E a Baixada hoje não é longe, perto. A Baixada Santista, ela tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Se o Santos não conseguir colocar no mínimo 27, 28 mil por jogo na Nova Vila, é incompetência. Com 2 milhões ao seu redor, mais a galera de São Paulo, é incompetência, gente. Então dá sim, porque tem muito torcedor que tá falando assim, vai fazer o estádio para 30 mil e não vai colocar 10, 15. Não, vai pôr, mano. Dá para colocar 28, 27, dá para pôr. É só saber gerir, é saber convocar o torcedor. E outra coisa, o futebol hoje ele tá caro. Não é todo mundo que consegue ir pro estádio também. Nas décadas passadas, nos anos passados, anos 60 e 70, lotava porque era um futebol que era do povo, era barato ir nos jogos de futebol antigamente. Era do povão. Hoje o futebol ele tá elitizado, o futebol tá caro. Hoje um jogador mequetrefe, um jogador mediano para baixo, esse cara ganha 200 mil, 250 mil. O futebol tá caro. E, infelizmente, com o futebol caro do jeito que tá, o ingresso vai ficar caro. Aí não dá para você lotar sempre. Só que é aquilo, o Santos precisa dar o passo. O Santos precisa crescer. O Santos não pode mais jogar na Vila Belmiro para 10, 11 mil. É vergonhoso. Com as reformas que fizeram na Vila, dos 12 anos para cá, o setor Visa, por exemplo, que hoje não é mais setor Visa, é o retão. Antigamente era geral. Era geral, colocaram cadeira ali, elitizaram aquela parte que era geral. A parte de cima, idem. Então, assim, elitizaram a Vila. Por isso que a Vila Belmiro também só é liberado cerca de 11 mil. Aí, as outras partes, que é as cadeiras cativas, os caras não vão. Aí é uma questão da diretoria correr atrás dos caras da cativa para poder alugar ou contribuir com o Santos para poder vender mais ingresso. Que nem esse jogo contra o Vasco na Vila, próximo jogo é importantíssimo. Tinha que ter no mínimo 20 mil lá, vai ter 12, 13 mil. Tinha que ter 20. É um jogo que vai fazer o Santos apertar a quinta, sexta marcha e subir legal na tabela. Tinha que ter no mínimo 20 mil, mas... Então assim, gente, a realidade do Santos hoje é o terreno da Vila Belmiro. É lá que o Santos foi nascido, foi criado, foi a única coisa que sobrou. O Santos arrecadou tantos bilhões e bilhões e bilhões de reais que não conseguiram ter capacidade para comprar uma área em São Paulo, para poder crescer de patrimônio, até mesmo comprar o CT Rei Pelé, que o CT Rei Pelé não é do Santos, o CT Rei Pelé é da União, é do governo federal. O CT Meninos da Vila não teve competência para poder comprar uma área melhor e fazer um CT decente para os meninos, que é a galinha dos ovos de ouro do Santos. Não tiveram competência para fazer isso. O projeto que soltaram aí do novo CT Meninos da Vila, na Praia Grande, é excelente. Vai trocar 2 campos por 4 campos, cara. Com uma área de 90 mil metros quadrados. Só que poderá só ser usado 40 mil metros por causa de preservação ambiental. Os outros 50 mil metros quadrados vai ficar de preservação. Mas será do Santos a área. Os outros 50 mil metros quadrados vai ser do Santos.
O novo CT Meninos da Vila, na Praia Grande, com o Instituto Neymar pertinho, cerca de 2 quilômetros da área, vai ter uma conexão perfeita entre novo CT Meninos da Vila com o Instituto Neymar. É a combinação perfeita, é o que o Santos precisa. O Santos precisa alavancar o seu patrimônio. O Santos precisa alavancar as suas estruturas para o Santos começar a crescer. Porque pela natureza própria, o Santos já se consegue se reconstruir. O Santos, por natureza própria, ganha títulos, chega em finais. Quando consegue ajeitar o time, o clube chega. Agora imagina o Santos ir bem estruturado nas suas categorias de base, nos profissionais, um estádio. Esse clube ninguém para. Ninguém vai parar. Então assim, gente, você que é torcedor de São Paulo, que está chateado, não fique chateado. Não fique chateado. O Santos vai vir alguém com uma alma iluminada que vai prezar por vocês. Que vai ter jogos em São Paulo e eu sou da Baixada, eu vou querer ir para São Paulo assistir jogos. Eu já fui no Pacaembu assistir jogos. Tem que ter jogo em São Paulo. Tem que ter jogos na Vila e jogos em São Paulo. Foi como eu disse, uma vez por mês tem que ter um jogo em São Paulo. O novo Pacaembu tá vindo aí. O novo Pacaembu tá vindo aí. Com a nova Vila, o Santos vai ter que jogar em São Paulo. E é a oportunidade de vocês acompanharem os jogos por 2 anos e meio, porque vai ser o tempo de obra, vai ser entre 24 meses. De 24 a 30 meses de obras. Mas também a gente precisa falar a real, que em 2011, o Santos vivia jogando um jogo atrás do outro em São Paulo, com Neymar, Ganso e companhia, Robinho. O primeiro e o segundo jogo lotava. O terceiro e o quarto jogo já não lotava mais. Cansei de ver públicos no Pacaembu de 10, 15 mil. Mesmo público da Vila Belmiro. Então, a gente precisa entender que o futebol, ele tá mais caro. Não dá pra você ficar indo todo jogo pro estádio. Em qualquer lugar, gente. Seja em São Paulo, Vila Belmiro. O futebol tá caro. Então vai ser natural você ver jogos que não vai ter a capacidade mesmo. Vai ter jogo para 8 mil, por exemplo, na Nova Vila, né? Nova Vila não, a Vila Belmiro atual. O Santos joga para 8 mil, cara, vazio. Mas pode perceber quando tá jogo 4 horas da tarde, de domingo, a Vila Belmiro lota. Tudo depende de horário, de logística, grana. Futebol é mais caro, não dá para você ficar indo no jogo todos os jogos no seu estádio. Vamos supor que a Nova Vila aí, ó, o ingresso mais barato seja 100 pau. O mais barato. Vamos supor que tenha 5 jogos na Vila por mês. Você não vai aguentar pagar. Você não sendo sócio. Não sendo sócio. Você vai gastar R$500 só de ingresso. Aí você coloca transporte, alimentação. O transporte eu falo a gasolina, alimentação, pedágio, para quem mora em São Paulo, não aguenta, pô. Entendeu? O futebol tá caro. As pessoas precisam entender isso. Vai ter jogos que não vai encher mesmo. Porque o futebol é caro, tá caro, não dá pra ficar indo toda hora. No dia seguinte, o cara tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem tudo isso, gente, que faz os públicos às vezes cair, entendeu? Só que aí tem que ter o quê? Uma diretoria competente para fazer esse jogo de cintura, fazer o estádio estar sempre lotado. Por exemplo, o jogo hoje é 9h45 de quarta-feira. O ingresso não pode ser 100 pau, entendeu? Não pode ser R$200, R$300, tem que ser mais barato. Entendeu? Para fazer valer a pena o cara falar assim, pô, beleza, eu vou acordar cedo amanhã pro trabalho, mas pelo menos o ingresso tá barato. Alguma coisa tem que compensar pro cara tá indo no jogo. Então é uma discussão que vai longe, gente, vai longe. Entendeu? Vai longe. Então assim, gente, para finalizar, a realidade do Santos é essa. O estádio aonde tem que ser feito é na Vila Belmiro. Foi o único local que sobrou. E espero que a partir de agora, nos 45 do segundo tempo, que o Rueda não pode mais fazer nada depois do mês que vem. Depois do mês que vem, o Rueda não pode fazer mais nada.
É por isso que ele tá agilizando isso daí. Malandro. Por que não agilizou isso antes? Né? Por quê? Mas tá bom. Antes tarde do que nunca. Esperamos muito que dê certo essa parceria. Tia Leila, presidente do Palmeiras, né? Ligou pro Rueda falando, ô, não faz negócio não, que você vai se dar mal. Através do teu exemplo lá no Palmeiras, que o Santos vai fazer um contrato bem amarradinho. E outra coisa, eu queria saber o contrato. Tem que liberar o contrato público pro torcedor ver qual que são as garantias que o clube vai ter, o que vai ser, o que tá no contrato. O torcedor precisa saber o que tá no contrato. A única coisa que eu vi, que se a W Torre não repassar a verba por jogo, alguma coisa assim, pro Santos, diminuirá 3 anos da concessão. Maravilhoso. Para evitar o que está acontecendo lá no Palmeiras. A W Torre não faz os repasses pro Palmeiras desde 2014. Desde 2014, assim que inaugurar a Arena, a W Torre não faz os repasses pro Palmeiras. Então o Santos tem que se apegar a isso daí e fazer um contrato bem amarrado, e parece que o Rueda até fez isso daí. Eu espero muito, um monte de cagada que esse presidente fez, eu espero que dessa vez ele faça alguma coisa positiva. Porque tanta cagada que ele fez, eu espero que agora ele faça uma coisa positiva. Então assim, se a W Torre não fizer os repasses para o Santos que está em contrato, vai diminuir aí 2, 3 anos da concessão. Maravilha! Maravilha! Eu quero ver não fazer os repasses. É só fazer um contrato bem amarradinho que não vai dar errado. Não vai dar errado. É fazer um contrato bem certinho, amarradinho, bonitinho, que não vai dar errado. E aí o seu torcedor comparecer aos jogos. Vamos torcer muito para que dê certo isso, que a Nova Vila saia o quanto antes. O Santos precisa urgentemente disso daí para agilizar. O Santos precisa logo de um estádio novo. Precisa logo. CT Meninos da Vila precisa sair o quanto antes também. E tem que ser na Praia Grande. Foi o melhor projeto que foi apresentado. Tudo bem, apresentou nas últimas horas aí. Foi meio politiqueiro, o Rueda foi. Mas é importante pro Santos. A gente tem que discutir Santos. Não interessa quem tá no poder. Se é Rueda, se é Marcelo Teixeira. Os caras têm que começar a fazer pelo Santos. O Santos tem uma marca tão grande que não pode estar desse jeito. Com a Vila Belmiro para 11 mil, 2 campinhos para os CT Meninos da Vila. Não pode, sabe? É ridículo. É ridículo. O Santos merece, nós torcedores merecemos a instituição e nós torcedores merecemos algo à altura que é o Santos Futebol Clube. É isso que nós merecemos e temos que cobrar isso. Qualquer candidato, nós temos que vir e cobrar. Entendeu? Qualquer candidato. E vai ter vídeo aqui sobre candidato. Já tô até achando estranho. Cadê as chapas? Tá demorando, hein? Cadê? Só o Ricardo Agostinho só falou. Já saiu aí que o Marcelo Teixeira vai se candidatar também, né? Ai, viu? É sempre os mesmos, hein? Vamos ver como que vai ser. Mas tá demorando pra apresentar a chapa. Já era pra ter apresentado chapa faz tempo, viu? Mas enfim, gente. Vamos aguardar o Santos arrecadar o dinheiro, que é uns 200 milhões. Eu até trouxe uma ideia aqui pro Santos também, pro torcedor comum também tá ajudando. Abre uma vaquinha pro torcedor tá contribuindo com o que pode, R$1, R$2, R$10, 20, para poder agilizar isso daí, entendeu? O torcedor do Santos vai abraçar a ideia, vai abraçar essa ideia, entendeu? Vai ajudar, eu vou ajudar, eu dou lá 10 mangos, 20 mangos, que der eu ajudo. Vamos agilizar. O Santos está agonizando, precisando de mudança na sua estrutura. Senão, cada ano que passa vai ficar ainda mais para trás dos demais clubes que estão aí. Precisa urgentemente agilizar. Tá bom, gente? Para você que ficou até o final, aí quase 30 minutos, eu falo pra caramba. Mas aqui eu falo, trago bons assuntos. Papo de torcedor, não é à toa que o nome do canal é Papo de Santos, que é o Papo de Torcedor, a gente trocar essa ideia. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, deixa o like aí, comenta. E vamos embora, eu quero chegar logo aos 1000 inscritos para mim poder começar a fazer lives aqui. Para a gente poder debater melhor esses assuntos, trazer opiniões de outros torcedores. E assim a gente ir se conscientizando. Porque o mais importante agora, gente, é nós torcedores se conscientizar. A gente não tem que se guerrear, a gente tem que se conscientizar. E todos nós lutar em prol ao Santos Futebol Clube, em prol a coisas boas ao Santos.
Entendeu? A gente tem que lutar pelo Santos, a gente não tem que se guerrear. Nós temos que ser unidos ao Santos. Aqui, o objetivo é Santos Futebol Clube. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto!